15º vídeo de perguntas Classe S aqui do canal Classe S. Dessa vez vocês não mandaram tantas perguntas assim, mas eu achei até bom porque eu tô até com uma preguicinha. Então eu acho até que esse vídeo aqui vai ser um pouco curto. E vocês mandaram perguntas de Fairy Tail, One Piece e os 4 Cavaleiros do Apocalipse apenas. Então, fãs aí dos 4 Cavaleiros de Fairy Tail e de One Piece, esse vídeo aqui acho que é pra vocês, né? Só que antes de começar, como sempre, vou pedir logo pra você deixar o seu like, pra não se esquecer. Caso não seja inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho da notificação. E bora pras perguntas. Vamos começar com as perguntas de Fairy Tail, né? Começar aqui com a pergunta do Torá Sonozaki. Um abraço, Torá, muito obrigado por mandar a sua pergunta. Sobre o capítulo 135 de Fairy Tail, Quest de 100 anos, né? Será que a Athena vai sobreviver? Provavelmente vai, né? Ela não seria introduzida dessa forma só pra morrer daquele jeito. Se sim, será que pode entrar na Fairy Tail? Eu acho que não. Eu acredito que, assim como a Diabolos, a Coruja de Ouro vai acabar se tornando uma aliada depois da derrota do Duque, né? E aí a Athena vai continuar na Coruja de Ouro mesmo com os amiguinhos dela. Seria bem da hora uma alquimista maga desse poste lá como aliada. Seria, mas não, acho que não vai acontecer não. Eu tô curtindo muito esse arco dos alquimistas, um incremento muito bom para a obra onde expande mais as coisas do mundo. Como eu já falei nos vídeos de Fairy Tail Quest 100 anos, eu não tô curtindo tanto assim esse arco dos alquimistas, porque ok, introduziu a alquimia no mundo de Fairy Tail, e à primeira vista até parece realmente uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que vai expandir o universo de Fairy Tail, mas isso não é o suficiente. Assim, pra mim parece que tá indo por um caminho muito diferente do que deveria ir, né? Parece que tá indo pro caminho da Quest dos 100 anos. Tá gastando muitos capítulos em uma coisa que parece que não tem nada a ver com os deuses dragões. E no final das contas, esse negócio de introduzir a alquimia, introduzir um novo tipo de superpoder, não muda muita coisa, porque no final das contas é só superpoderes contra superpoder. E assim, ter um novo tipo com uma nova origem e um funcionamento diferente, eu acho que não faz tanta diferença assim, né? Então, de qualquer forma, acho que falta pouco pra voltar pro que interessa mesmo. Eu sinto que falta pouco pro Viernes aparecer, o deus dragão do ouro, então vai voltar a ficar interessante. A próxima pergunta também sobre Fairy Tail é do @mrxlsois20. Então, um abraço aí, @mrxlsois20. Muito obrigado por mandar a sua pergunta. Arthur, sou eu. Eu tenho uma pergunta sobre Fairy Tail. A continuação da Quest de 100 anos tem roteiro feito pelo Mashima e é desenhada pelo Atsuo Ueda, de fato. Você acha que se essa continuação fosse feita só pelo desenhista atual ou estivesse em outras mãos, teria tomado um rumo diferente do que está tendo agora? Seria melhor ou pior? Meu Deus, mas é claro que teria um rumo diferente. Você pegaria qualquer pessoa diferente para fazer esse negócio, teria um rumo completamente diferente. Cabeças diferentes vão pensar diferente, né? Então acho que essa pergunta é até meio óbvia, né? Claro que seria diferente. Agora, seria melhor ou pior? Assim, eu nem gosto muito de me perguntar se seria melhor ou pior, mas assim, eu não gostaria muito que fosse feito por uma pessoa diferente do Hiro Mashima, sabe? Porque Fairy Tail é do Hiro Mashima. E assim, mesmo quando... Eu não gosto muito quando, sei lá, uma franquia vai para outras mãos, porque no final das contas acaba virando um negócio até meio sem sentido, porque quando deixa de ser feito pela cabeça do cara que criou, eu não vejo mais muito sentido, sabe? E mesmo que o autor original ele assine embaixo, ele esteja a par de tudo e concordando com tudo, não é a mesma coisa. Então, vai que se fosse feito pelo Atsuo Ueda seria melhor, mas mesmo assim eu prefiro que seja feito pelo Hiro Mashima. Mas mesmo assim eu acho que não, acho que se fosse feito pelo Atsuo Ueda não seria tão bom não. De qualquer forma, independente da gente às vezes criticar o Hiro, né? Deixa Fairy Tail nas mãos dele mesmo, ele sabe o que ele tá fazendo, Fairy Tail é dele, ele criou esses personagens, ele criou esse universo, é dele, então deixa nas mãos dele. E aqui uma pergunta que tem um pouquinho a ver com Fairy Tail, né? Tem a ver com as obras do Hiro Mashima, é do @... acho que todo mundo começa com arroba, né? Não precisa nem ler o arroba, é isso mesmo, tá certo. O nome dele é Theo AMV 2203. Obrigado, Theo AMV 2203 por mandar sua pergunta. Você já leu Rave Master? O que você achou dos 2 protagonistas? Eu nunca li Rave Master. Próxima pergunta, que também é do mrxlsois20. Aqui, sobre One Piece agora. Agora eu vou começar as perguntas sobre One Piece. E sobre One Piece, você acha que a Uta tem chance de aparecer no mangá? Ou eu tinha tanta vontade que aparecesse? Mesmo que o filme Red não seja canônico e já estarmos no arco final, olha, se a Uta... Tudo bem, o filme não é canônico, todo mundo já sabe disso, já está confirmado, ninguém tem dúvida sobre isso, né? O filme não é canônico. Mas mesmo que a Uta, a personagem, ela seja canônica, onde é que ela está agora?
considerando que os eventos do filme não são canônicos, então ela ainda tá em elegia, acreditando que o Shanks matou todo mundo. Então quais são as chances de ela aparecer, gente? Então não, acho que nem a própria Uta é canônica, apesar de ela já ter aparecido num quadrinho bem pequenininho ali de One Piece, assim, só a silhueta dela, né? Mas eu acho que ela não é canônica, até porque aquele quadrinho minúsculo, não quer dizer porcaria nenhuma, que mostra só a silhueta dela, né? Então não, ela não é canônica, eu gostaria muito que fosse. O Oda, se ele quisesse, ele poderia ter feito ela canônica, ele poderia ter encaixado ali os eventos do filme em algum momento dentro da cronologia, né? Mesmo que ele não tenha sido roteirista do filme, eu acho que não foi, né? Eu tenho certeza que ele teve envolvimento em alguma coisa, né? Então ele poderia ter dito, eu quero que esse filme se encaixe bem aqui, nesse espaço de tempo bem aqui. Ele poderia ter feito isso e ter feito o filme canônico, mas ele não quis. Então vamos só esquecer a Uta, porque ela não é canônica, ela não existiu no mundo de One Piece, dane-se tudo aquilo que aconteceu no filme Red, apesar de o filme ser ótimo, e bola pra frente. A próxima pergunta também de One Piece é do BKK Ronos 6123. Meu Deus, gente, onde é que vocês tiram esses nomes? Pelo amor de Deus. Então, BKK Ronos 6123, obrigado por mandar sua pergunta, um abraço. A pergunta dele é: o que você achou de Imu-sama em One Piece? Pô, o Imu-sama acho que é uma das coisas mais interessantes que o Oda já introduziu, né? Assim, numa fase tão avançada da história, a gente ainda tem esse mistério gigante. E assim, pelo que já foi revelado, né, parece que ele é um dos 20 fundadores, né? Até esqueci agora o nome da família que parece que ele faz parte. E sim, mas de qualquer forma, mesmo sendo só um dos 20 fundadores, ele deve ter alguma coisa de especial, né? Ele deve ter sido aquele que liderou a união de países contra o antigo reino científico lá, né? A minha teoria inicial, onde ter essa informação aí, era de que ele poderia ser uma criatura anciã, que viveu talvez na mesma época que o deus Nika, que talvez poderia ser até um deus, como o deus Nika, assim, parente do Nika, né? Porque, assim, é bem possível, gente, que exista mais de um deus no mundo de One Piece, né? Não é só o deus Nika, porque a gente já teve menção ao deus do sol, que agora a gente sabe que é o Nika, né? Ao deus da chuva, ao deus da floresta e ao deus da terra. Quem não se lembra disso, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, vou deixar o linkzinho aqui em cima e também no final desse vídeo. Então, quem são esses outros deuses? Será que eles não são ninguém? Será que foi só uma menção aí? Será deuses inventados mesmo pela humanidade? Só o deus do sol que de fato foi real? Então, qual a ligação do Imu-sama com Nika, o deus do sol? Porque, gente, Nika, o deus do sol, assim, se ele de fato existiu, né, ele deve ter existido, já que o Luffy tem o poder dele, ele viveu em que época? Ele viveu na época do século perdido? Mas não foi a época do Joy Boy? Eu acho que o Joy Boy, assim como o Luffy, foi só mais um hospedeiro do deus Nika. Então eu acho que, gente, o deus Nika, ele é de um passado muito mais remoto. E quem mais viveu nesse passado remoto? O que aconteceu nesse passado remoto? O que aconteceu com os outros deuses? O Imu-sama tem alguma coisa a ver com isso? Então, porra, ele foi só um dos 20 fundadores, ou será que ele também é desse passado remoto e só liderou essa união de países aí que acabou se tornando governo mundial? Enfim, resumindo, é muito mistério ainda para ser revelado. Mas vocês viram aqui que, assim, eu gostaria muito que ele tivesse alguma ligação com o Nika, deus do sol, né? Porque parece até um pouco aleatório, né? Um deus em One Piece, de um diabo veio esse deus, um deus do sol que tem poder de borracha. Então eu acho que algumas outras coisas vão ter que ter alguma ligação com o deus do sol, né? Para poder, né, algumas coisas fazerem um pouco de sentido e não ficar só uma coisa aleatória jogada ali, né? Então, acho que o Imu-sama pode ter alguma coisa a ver com os deuses. Ele pode ser um deus também. Talvez um deus da chuva, floresta ou terra. Agora começam as perguntas sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Vamos aqui com outra pergunta do BKK Ronos 6123. Qual você acha que é a ligação entre o perecível e o Behemoth? Porra, o perecível eu não sei, mas entre o Peaceful e o Behemoth, eu acho que não tem nenhuma ligação assim, exatamente. Eu acho que o Peaceful, com a magia especial dele, só deve ter acalmado o Behemoth. Mas considerando que existem teorias, né, que eu até acredito um pouco que o Peaceful digamos, um descendente do caos, descendente mais direto do caos, né, já que todos os humanos seriam descendentes do caos. Então acho que pode ter uma ligação, pode ser que Peaceful e Behemoth sejam, de certa forma, parentes, né, assim, Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer, né? O Peaceful como descendente do caos seria talvez descendente do Behemoth, que eu acredito que também pode ser um descendente do caos, o que até leva nós para a nossa próxima pergunta aqui do Carlos. Vamos ler a pergunta do Carlos. É a pergunta do Carlos Bisonin Pérez 6.673. Pelo menos aqui ele tem cara de nome mesmo, Carlos Bisonin. Será que em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse o Behemoth pode ser uma criatura primordial do caos? Talvez poderia ter outras que podem ser Leviatã, Ziz e o Cat-Palug. Em relação a Leviatã e Ziz, eu não sei, né? Porque nunca teve menção a esses caras, mas o Cat-Palug pode ser, né?
Talvez uma teoria maluca é que pode ter uma quinta criatura primordial do caos, que seria uma referência a Lúcifer e o Diabo, que se rebelou contra o seu criador, querendo tomar o seu lugar, mas uma hipótese que eu não acredito totalmente nisso. O Carlos é o homem teoria aqui dos comentários do meu canal. Essa teoria aqui no final dele é um pouco aleatória demais, então vamos deixar pra lá. Eu gostei só da teoria dele sobre o Behemoth ser uma criatura primordial do caos, que na verdade faz bastante sentido, Carlos, porque assim, o Rei dos Demônios, ele criou o clã dos demônios, né? Mas por que ele teria criado o Behemoth, uma criatura tão poderosa que daria trabalho até pra ele mesmo? Então é possível que o Behemoth já estivesse naquela dimensão quando o Rei dos Demônios foi criado pelo caos. Então, no caso, de fato, o Behemoth seria uma criatura primordial do caos. Ok, o Rei dos Demônios também é uma criatura do caos, a Divindade Suprema também era uma criatura do caos, foram todos criados pelo caos, a humanidade é uma criatura do caos, os gigantes são criaturas do caos, todos são criaturas do caos, mas o Behemoth se encaixaria nessa categoria de criatura primordial, vamos chamar assim, né? Junto com o Cat-Paluk, talvez seria aí um parente do Cat-Paluk. E até casei com a pergunta aí do nosso parceiro aí que eu respondi agora há pouco. Essa seria a ligação entre o Behemoth e o Percival, e talvez por isso o Percival conseguiu acalmar o Behemoth. Agora vamos aqui com a última pergunta de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que também é a última pergunta do vídeo. Pergunta aqui do Bolt OFC. Um abraço, Bolt OFC, obrigado por mandar sua pergunta. Ele está perguntando aqui qual é o meu top 5 Cavaleiros do Caos. Começando pelo quinto lugar, acho que seria a Rosebank, né? A gente está vendo que ela vai se tornar uma personagem minimamente importante, vai se apaixonou aí pelo Percival, então deixar ela aqui em último lugar, né? Pra falar a verdade, não tem muitos Cavaleiros do Caos, assim, minimamente interessantes, são poucos, então acho que qualquer um que fizesse essa lista teria os mesmos personagens na lista, né? Vamos continuar aqui, em quarto lugar acho que seria o Mortlak, acho que dos quatro perigos, dos supostos quatro perigos, né, porque a gente não sabe quais são todos eles, ele é o menos interessante por enquanto, né? Aí em terceiro lugar acho que ficaria o Pelegard. É um personagem legal, né? Talvez ele acabe se tornando um aliado dos quatro Cavaleiros do Apocalipse no futuro. Em segundo lugar, acho que a Jericó. Assim, eu odiei muito o que o Nakaba Suzuki fez com ela, mas ainda assim ela é uma personagem antiga, né? É difícil não gostar dela. E acho que ainda vai ter muitas cenas emocionantes entre ela e o Lancelot, né? Em primeiro lugar, acho que o Ironside, né? Ele tem a ver com o Percival, é o pai do Percival, vai ter ainda muita treta envolvendo ele, muito drama. A gente ainda tem alguns flashbacks pra ver sobre ele, né? Sobre, por exemplo, quando ele se rebelou contra o Arthur. Porque caso vocês não lembrem, pessoal, quando o Balgs fugiu com o Percival de Camelot, o Ironside também se rebelou contra o Arthur. Mas acho que ele acabou perdoando o Arthur. Quer dizer, o Arthur acabou perdoando o Ironside porque, sei lá, o Ironside precisava de ficar em Camelot por causa do outro filho dele, né? O Jodara. E provavelmente aquela cicatriz que o Ironside tem na cara deve ter sido o próprio Arthur que fez. Sem falar que o Ironside acho que é o único Cavaleiro do Caos que é inspirado em um Cavaleiro da Távola Redonda, inspirado aí em um personagem das lendas arturianas, então é mais um quesito aí que me faz gostar dele. E é isso, deixe nos comentários o que você quiser sobre alguma coisa que eu comentei aqui. Fica atento para quando sair a próxima postagem para eu recolher as perguntas para o próximo vídeo. Deve ser talvez mês que vem ou talvez em agosto. E tchau, um beijo, até a próxima.